posiciona, Ele nos santifica, Ele nos leva, nos compunge a isso, a pregar a tua palavra. A palavra que um dia me resgatou e que resgatou muito de vocês também. E por isso nós podemos estar aqui pregando. Me sinto até um pouco apertado, porque coloquei aqui a foto do Lutero, né? Aqui do nosso lado. Mas a lembrar de que nós não temos fé em homens. Mas aqui é só para lembrar, hoje nós teremos o nosso culto relembrando os 508 anos da Reforma Protestante. Ok, esse é o fundo histórico, mas o importante é a palavra de Deus. O que esse movimento, mas enfim, o que esse movimento levou-nos a voltar às Escrituras, a de fontes, indo às Escrituras, mas o que essas Escrituras nos dizem? Amém? Vamos orar antes de tudo, e para que a gente possa seguir a exposição das Escrituras e também rememorar histórico de tudo que assim se passou. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia não tem fim. O Senhor Deus, que um dia usou a mula de Balaão, pode usar e aprove o Senhor usar o teu servo aqui, Senhor. Que seja o Senhor falando, que seja o Senhor, as tuas palavras aqui pregadas, Deus, e que a semente assim lançada dê o bom fruto, conforme a tua benignidade. 1 para 10, 1 para 100, conforme o teu amor e a tua misericórdia para com o teu povo, assim para como comigo. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Irmãos, então, dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero pregava as 95 teses na Catedral de Wittenberg. Mas, 31 de outubro, então, comemoramos 508 anos da Reforma Protestante. E por que falar disso aqui no culto? Por que falarmos desse evento histórico, já que nós somos uma igreja de pregação expositiva, e hoje vou pregar expositivamente, se quiser já ir abrindo a tua Bíblia em 1 Pedro, você lá vai encontrar o texto áureo de hoje, 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos falar sobre o verso 18 e o verso 19, tá? Mas ainda tem um texto um pouco anterior que a gente vai ler. Mas, enfim, por que falar sobre essa reforma? Primeiro, vamos entender um pouco historicamente o que aconteceu. A Igreja de Deus, naquela ocasião, nos anos 1400 e pouco, 1500, ou seja, onde nós conhecemos como Idade Média, ela vinha sofrendo por várias corrupções, né? E essas corrupções traziam uma corrupção, primeiro, moral. A igreja era cheia de problemas éticos, padres e, enfim, diáconos que não serviam a Deus, que não tinham a vida de santificação. Um problema ético, porque ela falava de algo que ela não conhecia. Um problema teológico, porque naquela época a igreja escondia as escrituras do povo, ela escondia traduzindo a Bíblia apenas para o latim, a Vulgata Latina, nós conhecemos essa tradução, a tradução de Jerônimo, em que traduziu a Bíblia para o latim, e essa crise fez com que a igreja vivesse um momento de muitas crendices. O que são crendices? São crenças baseadas em experiências, baseadas em fábulas, contos, que não estão nas Escrituras. E isso trouxe um caminho tão mau para aquela época que as pessoas, mesmo indo às igrejas, não escutavam o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Mas note, irmãos, vocês já vão entender por que é importante falar sobre isso. Talvez hoje nós vivemos algo semelhante. Muitas igrejas hoje estão abertas. Aquelas que vão dizer que nossa vida é uma bênção, que nós temos que ser prósperos, que nós não precisamos nos arrepender. Então, irmãos, talvez a corrupção que Lutero viu naquela época, nós estamos vendo hoje em dia, na qual uma corrupção a qual, sem precedentes, a qual de cada 10 portas que falam em nome de Jesus, talvez uma
exponha o evangelho de maneira integral, correta. E o principal ali que acabou atraindo pessoas era as indulgências. O que eram as indulgências? Indulgências eram um papel escrito e assinado pelo clero, dizendo que uma pessoa estava salva, ou que uma pessoa não estava livre do purgatório. E a igreja, na época, cria no purgatório. A gente sabe que nós não cremos no purgatório, porque as escrituras ensinam que não existe, que após a morte vem o juízo, em Hebreus 9, 27. Mas, naquela época, usava-se a ignorância das pessoas para vender um papel que continha a salvação. E aí era a pergunta, já respondida, né? Você acha que isso era dado de graça? Não, era vendido. E por que era vendido, naquela época, as indulgências? Porque o Papa Leão queria construir a Basílica de São Pedro. Nós temos hoje a Basílica de São Pedro. E ele precisava arrecadar fundos para construir a Basílica de São Pedro. E aí ele usou várias pessoas para que vendessem essas indulgências, que eram perdões vendidos às pessoas que podiam comprar. Vendo tudo isso, um homem chamado Martinho Lutero, conhecedor das Escrituras, padre, professor de teologia, um dia se encontra com o texto da Reforma Textual. Alguém sabe qual é? Romanos capítulo 1, verso 17, onde diz: o justo viverá pela fé. E ele, entendendo que a salvação era algo dado ao ser humano mediante a fé, ele, narrando nos seus diários, diz: é como se eu entrasse na porta do paraíso. Logo, ele, entendendo as Escrituras, sendo ele doutor em Romanos, Hebreus e mais outros livros, ele levanta 95 questionamentos, que são as 95 teses contra as indulgências, para que explicasse por que das indulgências, por que está sendo vendido. E era um costume comum, tá? Ele não foi rebelde, ele não quis destruir nada, era um costume comum. Nas discussões acadêmicas, se faziam as questões e pregava na porta da igreja, porque a igreja, na época, que era o centro de estudo da época. E ele fez essas 95 teses, e no dia 31 de outubro de 1517, na Catedral de Wittenberg, onde ele era professor de teologia, ele coloca essas 95 teses perguntando sobre as indulgências. Uma delas é se o Papa pode perdoar os pecados da humanidade, porque ele não faz de graça. Ele precisa cobrar por isso. Então, entre várias outras teses que estão lá, a última vez eu trouxe algumas teses, né? Não liguem, tá, irmãos? Eu vou suar bastante. É natural meu, tá? Certo? E, enfim, tendo esses questionamentos, a volta às Escrituras, Martinho Lutero, então, resolve traduzir a Bíblia para o alemão. E essa tradução da Bíblia é uma tradução da Bíblia não da Vulgata Latina, mas direto do grego e do hebraico, e traduz a Bíblia para o alemão, colocando a Bíblia na língua do povo. O povo, tendo acesso à Bíblia, começa a questionar: peraí, mas estão fazendo várias coisas que não estão nas Escrituras. E aí, impulsionado pela prensa móvel, de onde vem a nossa palavra imprensa, né, a prensa de tipo móvel, né, Lutero distribui seus textos por toda a Alemanha. E estava feita a Reforma Protestante, não necessariamente pelas teses de Lutero, mas pela exposição das Escrituras. Muitos povos foram libertos das falsas doutrinas que a igreja cria na época. E como princípio, 5 princípios foram levantados à época resumindo a reforma, que é sola escritura, ou seja, toda a nossa base de fé, prática e doutrina vem das Escrituras. Sola fide, a salvação é pela fé e não por obras, como diz em Gálatas, como diz em Efésios capítulo 1, como diz João 3,16, como vários textos dizem que a salvação ela não é pelas obras, mas ela é pela fé, para que ninguém se glorie. É óbvio, irmãos, a gente viu em Tiago, domingo passado, que as obras elas testificam a nossa fé. Não adianta dizer que você tem fé, e se a tua vida não mudou, se você não tem santificação. Sola gratia é que somente a graça de Deus é salvífica, e não o esforço do homem. A salvação
nos é infundida pela graça de Deus. Solo Christus, o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, como diz em Timóteo, que diz o texto, nós lemos Timóteo, capítulo 1, capítulo 2 já traz, há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, o homem. Logo, se a Bíblia diz que há apenas um mediador entre Deus e os homens, isso acaba sendo uma regra de ouro, né? Em que não se discutia mais, não se colocava mais um intermediário entre Deus e o homem. E esse intermediário nem morto, ou seja, nem um santo, nem uma entidade qualquer, mas nem vivo, nem mesmo clero. Irmãos, nós não cremos no clero. Nós cremos no sacerdócio universal de todos os crentes. Não à toa que eu estou aqui pregando, o Maurício vai pregar, acho que na semana que vem, se eu não me engano, e o irmão Christian pregou. Porque nós não cremos no clero. Todo o crente, todo o cristão, ele é apto para pregar as Escrituras. Obrigado. Muito obrigado. Esse aqui. Todo cristão é apto e não existe alguém que vai estar no meio, uma igreja ou um padre ou um pastor ou qualquer coisa que fique no meio entre Deus e o homem, a não ser Cristo. Cristo nos religa com Deus. Então a oração do pastor não é mais poderosa do que a oração de um irmão. A oração o pastor não tem o poder de infundir algo em alguém. Não. Mas nós, óbvio, por questões de organização, nós temos, né, o pastor, que é quem é o presbítero, tá? A palavra ali que estava em 1 Timóteo é presbítero, presbíteros, e episcopo. E pastor são 3 palavras que são intercambiáveis. Então, pastor, bispo e presbítero é a mesma palavra. Mas o pastor, ele é o presbítero pago pela igreja, para ser o pastor nosso líder. Mas ele não é, em tese, nada melhor do que os outros membros. Porque nós não cremos no clero. E aí, outros irmãos, como João Calvino, desenvolveu a teologia reformada, desenvolveu mais a teologia, aquilo que Lutero já tinha começado. Ulrich Zwinglio, por exemplo, na Escócia, ele falou sobre a ceia do Senhor, que a ceia é um memorial. Nós não cremos que a ceia do Senhor, o pão se torna carne e nem que o vinho ou o suco de uva se torna sangue. Nós cremos que isso é um memorial, por isso que Jesus fala fazer isso em memória de mim, senão não teria por que ele fazer. Então não há uma transubstanciação. Nós não cremos assim, nós cremos como um memorial. E John Knox é um reformador da Escócia, por quem organiza uma boa confissão de fé, junto com alguns irmãos, que é a confissão de fé escocesa, que ela vai dar origem à confissão de fé de Westminster, à confissão de fé batista. Então, irmãos que depois seguiram. E as consequências, então, dessa reforma? A reforma, ela não é apenas teológica, ela é educacional e social, quando a centralidade da Bíblia e da pregação expositiva tira da mão de uma instituição o poder da pregação do Evangelho. Ela coloca a pregação do Evangelho ao acesso a cada pessoa. O conteúdo do Evangelho, o conteúdo da Bíblia passa a cada pessoa. Você imagina o que isso significa culturalmente? Você tirar acesso único de um grupo, da maior verdade da humanidade, e entregar ela para as pessoas comuns? Isso vai transformar vidas. Pessoas vão ter suas vidas transformadas pela palavra de Deus. Também a Bíblia, na língua do povo, começa a trazer ensinamentos que estavam esquecidos. Por exemplo, o trabalho passa a ser visto não como um castigo. Para nós, cristãos, o trabalho não é um castigo. O castigo lá do Éden é que o que vai acontecer com o trabalho vai ser penoso, vai ter o suor do rosto. Não vai ser um trabalho tão simples como era lá. Quer dizer, não posso dizer tão simples, mas que não tinha o suor do rosto, como era no Éden. O trabalho passa a ser uma forma de glorificar a Deus. Logo, pode ver, nações protestantes acabaram se desenvolvendo mais, porque pessoas entendem que o trabalho não é uma maldição.
e sim uma bênção. É o que nos sustenta nossas casas, é o que traz riqueza à nação, é o que faz a gente melhorar de qualidade de vida e glorifica a Deus. Então, só nessa mudança do trabalho, por exemplo, muito se transformou a sociedade. Outra é a criação das universidades. As universidades só existem por causa da reforma protestante. As universidades públicas, o ensino público, a primeira escola pública do mundo vem por meio de John Knox, na Escócia. Então, o ensino público, educação pública, ela só existe por causa da reforma. As universidades livres no sentido de que não existia uma instituição regulando as universidades, no sentido do que ela deve estudar ou não, elas vêm após a reforma protestante. E a reforma não apenas é um evento histórico, mas um chamado constante a igreja voltar à palavra de Deus. Em toda essa história que eu estou comentando com vocês, vocês conseguem ver a centralidade das Escrituras. A Bíblia como centro e única regra de prática, fé e doutrina. Não mais uma igreja ou uma interpretação humana, mas aquilo que Deus falou para o seu povo. E o lema que eu gosto de sempre lembrar é que igreja reformada deve estar sempre se reformando, segundo a palavra de Deus. Como assim? Nós sempre temos que nos adequar à palavra de Deus. Por mais que a minha vida esteja bem nessa área, mas tem a outra área que precisa ser adequada à palavra de Deus. Tem outra área que precisa estar conforme, andar na mesma linha da palavra de Deus. E essa é uma frase que nós podemos decorar em latim. Ecclesia reformata semper reformanda est. A igreja reformada sempre está se reformando. E esse é um lema que nós trazemos para nós batistas. Onde é que entra a igreja batista nisso aí? Com os radicais da reforma, nós temos os anabatistas, aqueles que começam a batizar pessoas adultas. Por quê? Porque Cristo foi batizado de maneira adulta. Não há sentido batizar uma criança, porque ela não tem fé. Você não vai batizar ninguém que não tenha fé. Como que eu vou dizer que ela é da igreja de Cristo, se ela não pode proclamar a fé? E a proclamação de fé é a entrada na igreja de Cristo. Logo, não tem sentido eu batizar uma criança. Aí vem os radicais da reforma, nós batistas, que começamos a batizar adultos. Fomos perseguidos na Inglaterra, fomos perseguidos em vários lugares, enfim, e chegamos à América do Norte, chegamos a toda a Europa, África, e da América do Norte a gente veio ao Brasil, e também da Alemanha, né, viemos ao Brasil, certo? Essa é a questão, né, denominacional. Mas eu queria citar uma coisa específica sobre a reforma, que é esse o tema da nossa pregação. Quais são as indulgências de hoje? Já pararam para pensar? Que antes se vendia papéis da salvação. E olha, eu conheci uma senhora lá de Três Barras, ela faleceu, que ela tinha uma indulgência papal na casa dela, um perdão papal, uma bênção papal na casa dela. E tinha o selo papal na carta, comprada no Vaticano. Né? E assim, mas enfim, ainda isso, estou falando dos anos 90, tá? Mas não era uma indulgência, era uma bênção para a vida eterna. Né? Eu não deixava de ser uma indulgência. Mas quais as indulgências que nós, cristãos, porque quando a gente olha a igreja, quando nós olhamos a igreja, que hoje se chama de Igreja Católica, nós às vezes olhamos com um certo, talvez a palavra seja desdém, mas não, irmãos. Nós somos a sequência da igreja que começou em Cristo. Quando Cristo funda a igreja, nós somos essa igreja. E naquela época, essa igreja se chamava o que nós conhecemos hoje como Igreja Católica. Então, quer queira, quer não, aquela igreja que nos dá vergonha hoje era a nossa igreja. E como hoje nós não envergonharemos a Deus na nossa igreja. Quais as indulgências o povo cristão de hoje, que se diz cristão, tem querido comprar? E é sobre isso que vamos falar. Mas antes, eu quero falar um pouco mais profundo das indulgências. As indulgências,
como a igreja se havia tornado uma instituição poderosa, mas espiritualmente enferma, ela começa a comercializar a salvação de Deus. Bom, as pessoas iam, principalmente um pregador conhecido como Johann Tetzel, ia nos bairros, nas cidades pequenas, e apresentava teatros sobre o inferno, sobre o purgatório. Ele até, volta e meia, queimava alguma pessoa, uma parte do corpo, para mostrar a dor da queimadura, para que as pessoas ficassem impressionadas com o inferno, e depois ele vinha com a solução. Qual é a solução? É só comprar esse papel. Consta 2 frases de Johann Tetzel que a história traz até hoje, que estão na sua condenação, porque Johann Tetzel depois foi condenado, tá? Uma delas é: a cada tilintar de uma moeda no cofre, eu vejo uma alma ir para o paraíso. A segunda é: por 2 ou 3 florins eu posso perdoar até aquele que violar a mãe de Deus. Olha o tamanho da ignorância e o tamanho da presunção da igreja da época. E esses papéis eram vendidos e as pessoas compravam porque elas tinham medo, porque elas tinham culpa no coração. O que é natural para o ser humano? Sentir medo da condenação de Deus, culpa pelos nossos pecados. Isso é natural porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23. E o salário do pecado é a morte. Romanos 3, 23. Então, aquele medo era aguçado para que viesse a solução. E essa solução, então, era a indulgência. Aí, muitas vezes, Lutero se deparou com pessoas que dizem: opa, hoje agora não preciso mais pedir perdão a Deus, não preciso me arrepender, e não preciso mais daquele que era o meu Salvador. Por quê? Porque eu comprei um papel escrito que eu vou ao céu. Lutero, que então era professor de teologia na Universidade de Wittenberg, começou a ouvir confissões de pessoas que vinham com papéis de indulgência na mão, dizendo: padre, já não preciso me arrepender, meus pecados estão pagos. Aquela cena o abalou muito profundamente. O que ele via era o rebanho de Deus sendo enganado, comprando um perdão que nunca poderia ter sido comprado, e sendo afastado da cruz, onde o verdadeiro preço já era pago, não com ouro ou prata, mas com sangue precioso de Cristo. Movido pela indignação, Lutero escreve as 95 teses e chama a igreja de volta ao evangelho. Ele não buscava revolta, mas reforma, não buscava poder, mas verdade. Seu alvo não era Roma, era o coração do homem, que precisava se arrepender e crer somente em Cristo. Assim, o estalo da moeda no cofre ecoou nos púlpitos da Alemanha, mas logo o som da palavra de Deus ecoou mais alto, despertando uma geração para o clamor. A graça não se vende, a salvação não se compra, pois o justo viverá pela fé. Romanos 11:17. Então, nós podemos abrir as Escrituras em 1 Pedro, nós vamos ler do versos 13 ao verso 19, sob o título de As Indulgências do Dia de Hoje. 1 Pedro, capítulo 1, versos 13 a 19. Vamos lá. Eu estou nessa versão aqui, nessa é a Almeida corrigida, tá? Talvez tenham outras versões, mas vamos firme no texto. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como o Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não vos foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vosso pai
vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingindo amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, não fingida, desculpa, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amém? Irmãos, nós vamos expor mais profundamente o texto de 1 João, enfatizar os versos 18 e 19, que aqui na área diz, sabendo que não foi mediante coisa corruptível, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como que de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Contexto do livro de 1 Pedro. 1 Pedro é um livro escrito por Pedro, né? Para cristãos dispersos da Ásia Menor. A Ásia Menor é onde é a Turquia. Existiam alguns grupos que estavam mais afastados no sentido geográfico e essas igrejas elas receberam essa carta. Pedro exorta firmemente a manterem na fé, lembrando-se da nova identidade em Cristo e o alto preço da redenção. Aquela população estava sofrendo por conta de perseguição de Roma, perseguição da própria igreja judaica, e alguns estavam vacilando na fé. E Pedro então queria encorajá-los a viver na fé, relembrando por qual motivo eles foram comprados. E alguns estavam sendo tentados a abandonar a vida de santidade, a vida de santificação, por causa dos prazeres desse mundo. E aí, Pedro exorta nessa carta as pessoas a voltarem ao caminho de Deus. E essa carta foi escrita por volta dos anos 65 depois de Cristo. Há uma discussão sobre a data. Estudiosos mais sérios falam, né, por volta dos anos 65 depois de Cristo. E então, tem como objetivo, mais uma vez reforçando, trazer de volta o primeiro amor àquelas igrejas da Ásia Menor. E enquanto homens buscavam redenção em coisas terrenas, materiais, Deus comprou o seu sangue com algo incorruptível, incomparável e infinito valor. O sangue do Cordeiro. Essa é a ênfase deste versículo. A palavra liberto, no contexto da época, existia uma coisa que envergonha a humanidade até hoje, que são os escravos. E os escravos podiam ser comprados, e a palavra comprados não no sentido de comprar para vender, comprar para que eles ficassem livres. Isso é uma libertação de escravo. E a palavra é litró, do grego. E é essa palavra que é usada nesse versículo. A gente vai ver aqui como se Deus nos comprando da nossa escravidão, que é a escravidão do pecado. Essa é a palavra que é usada nesses versículos. Vamos lá, verso 18. Não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro. Coisas corruptíveis aqui, tartóis, é aquilo que se degrada, aquilo que perece. Nós não fomos comprados por algo relativo, nós não fomos comprados por algo que apodrece com o tempo, nós não fomos comprados por algo que possa ser comprado. O nosso resgate por algo que nós não podemos comprar, o preço que nos foi pago pela nossa compra. É isso que eu quis dizer. Vejam vocês
que aqui, quando está falando sobre compra, é o resgate, é o litrós, como eu falei para vocês. E essa compra, Pedro está explicando aqui, que não é um valor, que não está em coisas corruptíveis, não está em coisas vãs, não está no ouro, não está na prata, não está na pérola, não está em nada desta terra. Não fomos comprados por coisas corruptíveis. Nós fomos resgatados, talvez essa palavra seja melhor, e aqui a gente vê ela no grego, elitrotete, que vem lá de litros, como está escrito no texto, libertos mediante pagamento. É uma linguagem de mercado e ao mesmo tempo sacrifício, e apontado para um preço que alguém pagou por outro. Bom, nós temos um preço que foi pago e esse preço não foi pago em moeda, em dinheiro, em coisas corruptíveis. Bom, então, nós somos comprados do quê? Do vosso fútil procedimento. Matataias anatrófes, do grego, que significa algo de uma vida vazia, de uma vida inútil, de uma vida corrompida. Ah, mas André, eu não fui um assassino, eu não fui um pedófilo, eu não fui um estuprador, mas a tua vida estava em pecado, porque o pecado de Adão e Eva nos contaminou, e para Deus, o estado que estávamos antes da salvação é um estado de profundo abismo, onde nós estávamos num estado inútil, um estado em que não havia graça. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, quando nós fomos comprados, nós fomos resgatados por algo que não é corruptível e fomos resgatados daquela podridão chamada pecado. Amém? E esse vosso fútil procedimento também se revela aí no texto como uma religiosidade sem vida, que era a religiosidade pagã da época, grega, a religiosidade romana, que era uma religiosidade sem a fé salvadora, porque há um só mediador entre Deus e os homens, mas há um só caminho, há uma só verdade, há uma só vida. E essa fé daquele povo não estava no único que tem poder para salvar. Opa, como assim? Vamos passar que a gente vai ver. Assim como o povo judeu e pagão confiavam em tradições, rituais herdados, e como os católicos medievais confiavam nas indulgências, méritos humanos, muitos hoje vivem uma fé herdada, não regenerada. Irmãos, nós temos que tomar cuidado. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Nós não podemos pegar gancho nos fés dos nossos pais. Bom, nós podemos aprender com a fé dos nossos pais, mas a fé dos nossos pais não vai nos salvar. A fé também em algo que não seja Cristo, na morte vicária. A palavra vicária significa no lugar de. A morte que Cristo teve no nosso lugar, se nós não crermos nessa libertação, nós estamos, hoje em dia, vivendo uma fé não regenerada. A fé, ela não pode ser baseada num culto, num rito, ela é muito mais do que isso. A fé é a firme visão daquilo que Deus fez no nosso coração. Veja o que nos diz verso 19. Uma certa vez, até vou fazer uma observação. Estávamos saindo de um grupo chamado Farol, e nisso eu encontrei uma luterana, uma irmã luterana. E nós estávamos, aí ela falou, olha, eu estou chegando, tal, sou luterana. Daí eu perguntei, você é luterana ou você é luterana convertida? E ela não conseguiu entender a pergunta naquela época, e isso me deixou muito preocupado, porque talvez ela, naquela época, jovens, todo mundo era jovem, época de faculdade, e ela não conseguiu responder. Isso nos trouxe preocupação. Porque se nós não podemos ser batistas, ser luteranos, ser presbiterianos, assembleando, nós precisamos ser cristãos, que congregam nas igrejas batista, presbiteriana, luterana, enfim, nas igrejas cristãs. Então, aquilo me preocupou. E aí essa pergunta se aplica a nós. Nós somos batistas ou somos batistas regenerados por Cristo?
Está aqui só porque é conveniente, porque alguém explica a Bíblia bem direitinho para vocês. Você vê que nós não temos aqui muito conforto, né? Não tem ar-condicionado, mas tem uma cadeirinha para sentar, tem alguém para explicar, alguém para te dizer bom dia. Será que é, ou boa noite? Será que é por isso que nós estamos aqui? Ou porque realmente nós fomos regenerados? E aqui a palavra precioso, timios, é valioso, inestimável. Olha lá o que diz o verso 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, como sem mácula, o sangue de Cristo. A palavra aqui, precioso, timios, é valioso, inestimável, sem comparação, inaudita, nunca outra vez falada, algo imarcessível, algo tão maravilhoso. Esse precioso sangue que nos comprou. E um cordeiro sem defeito. Por que um cordeiro sem defeito? Porque isso se remete ao que Deus exigia do povo em Êxodo capítulo 12. Pegue um cordeiro sem defeito, sem mácula. Só que Cristo é o verdadeiro cordeiro pascal, o verdadeiro cordeiro que foi imolado por nós. E nele não havia pecado. Ele foi tentado em tudo como nós fomos tentados. Mas nele não havia pecado. E por isso nós não podemos comprar esse preço que nos pagou, porque nós não somos e não seremos como aquele que nos resgatou, Jesus, o Santo, que foi dado pelos pecadores. O sangue de um puro por impuros, um sangue precioso por pessoas que estavam sem a graça de Deus. E o Cristo é o Cordeiro Pascal, perfeito, oferecido em nosso lugar. O foco do texto aí 19, 18 é o valor do sangue de Cristo. É o argumento supremo contra qualquer tentativa humana de comprar a salvação. Ninguém, nenhum meio, nada pode comprar a salvação. Que a salvação nos foi dada por graça, de graça para nós, mas custou tudo. Custou a vida de Deus através de seu Filho. O preço foi o sangue e não o dinheiro. O resgate foi feito por Deus e não pelo homem. O meio foi a substituição vicária, ou seja, era para o André estar naquela cruz, era para o irmão estar naquela cruz, era para o irmão estar naquela cruz, a irmã também. Mas não, Cristo morreu no nosso lugar, porque nós é que merecíamos ser punidos pelo pecado. A substituição vicária. Cristo morreu em nosso lugar, levando sobre si o juízo que merecíamos. E a mensagem central é a salvação gratuita para o homem, mas custou tudo, custou a Cristo. É como eu disse, Deus pega seu filho, e seu filho se faz homem para fazer homens filhos de Deus. E isso só é possível com um preço, o preço do sangue de alguém inocente, de alguém todo-poderoso, de alguém perfeito, de alguém sem mácula, de alguém sem defeito algum, que morreu por nós. Se nós não entendermos quem nos comprou naquela cruz, nós vamos vender a nossa salvação. Se é que isso é possível, né? No sentido humanamente falando. Nós vamos vender a nossa salvação, ou querer comprá-la de alguma forma, vender trocando ela pelo pecado, e comprando por outros meios fáceis, outros meios que nós controlamos. Há pessoas que saem daqui e vão lá para lugar X andar de joelho, fazer um caracol de joelho, porque acham que vão ser abençoados. Tem pessoas que sobem as escadarias das igrejas de joelho. Tem pessoas que pensam que se dá o dízimo, ela está emprestando a Deus, como se Deus tivesse algo para dever a nós. Mas não, nós devemos tudo a Deus. O centro dessa mensagem é o preço que foi pago. Talvez nós não conseguimos entender, porque é graça, por graça. Isso é tão maravilhoso que às vezes foge do nosso entendimento. Mas isso não significa que não custou. Porque custou. Custou algo tão precioso que
na teologia, nós chamamos de paterpassionismo, o sofrimento do pai no filho, ao ponto de haver um sofrimento tão grande em Cristo e o pecado da humanidade é infundida nele, ao ponto dele, por alguns milissegundos, ou não sei como explicar isso, sentiu-se um afastamento daquele que mais ele ama, que é o próprio pai. E ele diz: Pai, por que me abandonastes? Eloi, Eloi, lama sabachthani, no hebraico. Meu Deus, por que me abandonastes? Ali, naquele momento, Cristo engole ou é infundido sobre Cristo o pecado da humanidade de uma maneira tal que há uma certa separação que eu não consigo explicar, mas que não vai ter como explicar. É melhor a gente esperar morrer e conversar com ele pessoalmente. Amém? Essa separação entre Deus Pai e Deus Filho. Então custou, foi caro. Eu volto a dizer, irmãos, eu tenho um artigo médico, um dia eu vou trazer aqui, todo o sofrimento de Jesus na cruz, os ossos que foram transpassados, a lança que perfurou o coração, que atingiu o pericárdio, que saiu o fluido pericárdico, todo o sofrimento dele na cruz, o peso dele comprimindo os seus pulmões, a coroa de espinho, as chicotadas, os insultos, as gusparadas, mas tudo isso é menor do que a separação que ele sentiu do Pai. E é por esse sangue que nós fomos comprados. Irmãos, nós não podemos prevaricar, não podemos simplesmente usar de maneira qualquer o resgate que nos foi pago. E hoje, no passado, indulgências e penitências. Hoje, barganhas religiosas, ofertas interesseiras, promessas condicionais, campanhas de troca com Deus. Não, eu vou fazer uma campanha porque eu vou, são 7 dias que eu vou fazer tal coisa porque Deus vai me dar um emprego, porque Deus vai me abençoar. Irmãos, nós podemos orar, vai em teu quarto, Mateus capítulo 6, teu pai que está em secreto, vai te ouvir. Irmãos, é maravilhoso orar, entrar na presença de Deus, pedir, chorar, é verdade, isso tudo é maravilhoso, mas nós não temos preço de barganha para Deus. Nós temos que entender que nós não devemos nada a Deus, aliás, Deus não deve nada a nós é que devemos tudo a Deus, porque Ele nos resgatou daquilo que fizemos lá no passado, através dos nossos pais, Adão e Eva, e que nós recebemos o preço do pecado em toda a humanidade. E que se não fosse isso, nós merecíamos o inferno. Eu ainda me pego ouvindo alguns irmãos dizendo, não nosso aqui, mas de outras denominações, dizendo: Deus me dá o que eu mereço. Eu digo: não, pelo amor de Deus, não dá o que eu mereço. Porque se fosse o que eu mereço, o que nós merecemos? O inferno. Porque somos pecadores. Mas hoje, por que não mais merecemos o inferno? Porque fomos comprados com ouro, comprados com prata, comprados com bênçãos, com rezas? Não, com o precioso sangue de Cristo Jesus. As indulgências, uma religiosidade vazia, essa é a indulgência do dia de hoje. Qual? Muitos dizem: eu sou cristão, mas não nasceram de novo. Vocês lembram? Nicodemos chegando para Deus e pergunta: o que é preciso para entrar no reino dos céus? E Deus diz para Nicodemos: nasça de novo. Ou seja, arrependa-se do seu pecado, crê no Salvador. Naquela época ele ainda ia crer no Salvador que viria pouco tempo depois, mas viria. Nós já temos o Salvador que veio. Crê no Salvador, porque Deus amou o mundo que mandou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, irmãos, nós precisamos nascer de novo. E aquele homem tão sábio disse: mas como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Irmãos, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para entender essa mensagem. Não é nosso intelecto tão somente, tá? Nós dependemos de Deus, porque o homem tão sábio como Nicodemos vai dizer: mas como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? E ele está entendendo que ele precisava nascer de novo. Não, nós precisamos ter uma vida, nós precisamos nos arrepender e crer em Cristo Jesus. Era isso que Jesus estava dizendo.
rituais, denominações, cargos. Imaginam algumas pessoas chegando assim para Deus: ó Deus, eu tenho que entrar, eu sou presbítero da igreja X. Outro chegando: Deus, eu preciso entrar no céu, porque eu sou diácono da igreja X. Não, nós vamos entrar, porque o Espírito Santo habita em nós, porque Cristo morreu por nós, porque Ele nos resgatou, e nós vamos poder entrar no céu que Ele fez para para os seus filhos que foram resgatados por Cristo, por meio da fé, por graça, de graça para nós, mas que custou tudo para Deus. As indulgências das boas obras, pessoas que acreditam que Deus as aceitará porque são boas. Olha, eu sou um bom médico, sou um bom engenheiro, sou um bom advogado, sou um bom cortador de grama, sou um cara bom, faço muito bem, nunca traí minha esposa, nunca xinguei ninguém na rua. Mentira. Já para achar isso aí, já. Mas vamos dizer que a pessoa diga: nunca xinguei ninguém no trânsito, sou uma pessoa boa. Quase que pedindo um Oscar para Deus. Deus, me dá um Oscar porque eu sou tão bom. Deus, me dá como é que é aquele prêmio da ciência? Sempre tu dá, um prêmio porque eu sou bom. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vocês olham para mim, às vezes algumas pessoas perguntam: mas é injusto uma humanidade ser castigada por causa do pecado de Adão e Eva. Agora olha para mim e olha para dentro de você ao mesmo tempo, como se tivesse a câmera do celular para frente e para trás ao mesmo tempo. Não responda, mas se fosse você lá no Éden, você comeria? A minha resposta é: eu comi em Adão. Eu não teria nem a possibilidade, eu comi em Adão. Se fosse eu, se pudesse ser assim, eu comeria, irmãos, porque eu sou pecador. Vocês entendem? Se nós não tivermos essa ciência, nós vamos acusar Deus de injustiça, como se Ele fosse um Deus mau, punitivo. Mas, irmãos, olhem para o nosso coração, nós sem Cristo, nós não passamos um dia sequer sem pecar. Imagina nós no Éden. Nós comemos o fruto em Adão e Eva. Nós não fomos apenas representados como uma procuração em Adão e Eva. E as boas obras não podem. O que a Bíblia diz sobre as boas obras? As boas obras são trapo de imundícia. Na frente, Deus diz: as boas obras de vocês são trapos de imundícia. Para mim, óbvio, no sentido de salvação. Não estou falando no sentido de santificação. E as boas obras a gente já sabe, é aquilo que prova que alguém é salvo, quer dizer, pelo menos de maneira terrena. As boas obras feitas entendendo que o Espírito Santo é que habita no coração, entendendo que as boas obras são frutos do Espírito Santo e não algo para a gente comprar a Deus. Mas o que é o trapo de imundícia? Vocês já sabem, né? Não preciso repetir, porque é coisa nojenta, né? Enfim, outra indulgência. Olha só. As indulgências da religiosidade vazia, das boas obras, e olha só, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pela graça sois salvos, isso mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Isso não é por obras, para que ninguém se glorie. A indulgência da prosperidade. Uma nova versão do mercado espiritual. Ofertas que liberam bênção. Voto. Não, vou fazer o voto da prosperidade. O voto do matrimônio. Tem crente que só falta trazer Santo Antônio casamenteiro, né? Não. Deus vai nos abençoar. Mas a gente não compra isso de Deus. Falar nisso, eu comprei a Diana por R$20. Deixa eu contar para vocês essa história. Eu fui numa igreja, eu não conhecia Jesus, conhecia Jesus naquela noite, mas antes de conhecer Jesus, deixa aqui uma oferta e coloque o que você deseja. Eu botei R$20, que era tudo que eu tinha na época, e mais um pouco ainda, porque R$20 era muito dinheiro na época, e disse que era uma esposa. Então eu comprei a Diana por R$20. Mostrando, irmãos, da onde Deus me resgatou. Da onde Deus me resgatou. Que cada um olha sincero no seu coração, aonde Deus te resgatou. É óbvio que Deus me deu um dos maiores presentes da minha vida. Isso não foi por prata nem por ouro. Foi pelo sangue do Cordeiro, que é o sangue que nos une, ao ponto de sermos uma só carne. Talvez Tetzel, se vivesse hoje, diria: assim que o Pix cai, a bênção vem.
Vocês podem ver nas internets da vida, na internet da vida. Dê seu Pix aqui, meu filho. Eu lembro de uma certa feita, o cara deu um cartão de crédito, daí o cara disse, o cara que deu um cartão de crédito aí, não deu a senha, a bênção não vai vir. Irmãos, nós estamos rindo, mas isso, e de fato, porque é engraçado, porque quando nós conhecemos aquele que nos comprou, mas irmãos, isso é blasfêmia contra o sangue precioso daquele Cristo que morreu por nós, sem mácula. E o interessante, irmãos, olha como a coisa é poderosa. Isaías 51, 600 anos antes de Jesus vir, já predizia a vinda de Deus. Olha o que Deus diz: e Deus agradou de moê-lo, porque nele foi imputado o pecado da humanidade. E é contra isso que nós estamos blasfemando quando nós fazemos essas coisas. E a indulgência da aparência, não da aparência física, mas a estética da fé, tudo digital. Olha lá, estou na igreja, quero fazer um selfie aqui com a cruz. Né? Não só, e irmãos, isso nós estamos falando lá no digital, mas isso aqui também. Sabe, nós não podemos parecer cristãos, nós temos que ser cristãos. Nós não parecemos amiguinhos de Jesus, nós somos discípulos. E discípulos, é óbvio que se reconhece pelo exterior, pela forma de falar, pela forma de agir, pela forma de andar, pela forma de se comunicar. Mas a forma de agir, de comunicar, de se vestir, se isso for externo, não advir de uma mudança do coração, isso é uma indulgência. É pessoas querendo comprar a salvação. Pessoas que querem chegar e dizer, olha, eu sou crentinho aí, olha aí, ó, minha gravata. Né? Tem o sexto sola da reforma, né? Sola gravata. Né? Não. Usam a cruz como adorno, mas não a carrega como fardo de amor. Usam a cruz como adorno, mas não carregam como fardo. Senhor Deus, me perdoa, Pai, porque muitas vezes eu usei a cruz sem saber o que ela significava. Irmãos, redescobrir o valor do sangue de Cristo, nada substitui, nada iguala. Rejeitar qualquer fé comercializada ou meritória, a cruz é suficiente. E viver em gratidão e santidade. Fomos comprados, portanto, pertencemos a Ele. Fostes comprados pelo preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, 20. Concluindo, a reforma protestante foi o grito de uma geração que entendeu esta verdade. A graça de Deus é de graça, mas nunca foi barata, porque custou o próprio Filho de Cristo. Meu irmão, minha irmã, você não precisa pagar pelo que Cristo já pagou. Você não precisa provar o que Cristo já cumpriu. Você não precisa subir o que Cristo já desceu, a bênção dos céus. Cristo pagou com o sangue o que os homens tentaram pagar com o ouro. A cruz é o anticomércio da fé. Nela, tudo que é humano morre e tudo que é divino nos é dado. Na cruz, tudo que é humano, tudo que nesse caso aqui a palavra carne, a palavra sarcoma, carne, todo aquilo que advém do pecado morre. E tudo aquilo que é de Deus nos é dado naquela cruz. A cruz é o fim das indulgências, o fim das dívidas, o fim da barganha. Ali Deus gritou ao mundo, tetelestai, tudo está consumado. Mas eu preciso mais alguma coisa? Não, está consumado. Eu preciso fazer algo? Não, está consumado. Eu preciso pôr o meu joelho? Não, está consumado. Eu preciso dar o dízimo? Não, está consumado. O que eu preciso? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Porém, óbvio que isso vai transformar a tua vida, você vai viver com uma herança, a herança celestial, e é óbvio que isso vai transformar a tua vida, e é óbvio que isso vai brotar frutos, mas os frutos não é o meio, ele é
ele é a prova, o fim, porque o que aconteceu é interno no ser humano e se expressa de maneira externa, mas não é o que é externo abençoando o que é interno. A salvação não é uma benzedura em que a gente recebe de maneira externa no sentido, agora é um ritual. Não, ela ocorre interna no coração do homem e ela brota em frutos. Não há moeda no cofre, há sangue no altar. Não há promessa humana, há graça divina. Não há mercado, há misericórdia. Hoje, como nos dias de Lutero, Deus está reformando corações, chamando homens e mulheres a deixarem de lado a religião da conveniência e abraçarem o evangelho da cruz, pois o justo viverá pela fé. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos comprou com precioso sangue, não foi por ouro nem por prata, mas foi pelo sangue, o sangue abençoado, maravilhoso, excelso, sublime do Senhor, do Cordeiro sem mácula, do Cordeiro pascal, aquele que veio e tirou o pecado do mundo. Por isso fomos comprados, Deus. E podemos ainda hoje, Deus, ter pessoas que entreguem suas vidas de maneira genuína a esse sacrifício cabal, que foi o sacrifício vicário de Cristo. E Pai, muito obrigado, porque o Senhor, até hoje, tem aberto a porta dos céus para que pessoas sejam salvas, Senhor, para que seja aplicada a salvação que o Senhor trouxe naquela cruz para pessoas. E se há alguém aqui hoje, Deus, que está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, a mensagem da cruz, que possa entregar a sua vida a Cristo, porque as demais coisas, Deus, são pequenas, são inúteis. Tudo, Deus, é inútil a não ser a cruz de Cristo, para que a gente volte a ter comunhão com o Senhor, que é o Santo, Santo, Santo. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.